Você sabia que Cuca foi só a terceira opção da diretoria do Corinthians em relação a técnico? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala quem eram os outros dois e conta também sobre a renovação do contrato entre o São Paulo e o volante Luan, muito mais perto, porém com um detalhezinho importante. Preciso te atualizar sobre o Flamengo e a esquisita história envolvendo Bruno Henrique. Vasco também com novidade, uma média de idade mais baixa entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar sobre Jean Lucas, pretendido pelo Palmeiras, e Roberto Firmino, que virou alvo de especulação de vários clubes brasileiros. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal desde o finalzinho do ano de 2018, e a gente está perto de 1.300.000 pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, dá esse moral pra gente apertando o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. Tô mostrando na tela os jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado. Vou dar os meus palpites para ajudar vocês a se darem bem. Fluminense e Atlético Paranaense, o Flu vem de 5 vitórias seguidas, enquanto o Atlético tá de olho na Copa do Brasil. Vou de Fluminense. São Paulo e América. O momento do São Paulo não é dos melhores, mas é a estreia do Dorival Júnior, acompanhada de uma sequência bem ruim do América de 4 derrotas nos últimos 6 jogos, me fazem imaginar que o tricolor vence. Cuiabá e Red Bull Bragantino, palpite difícil. Sugeriria para vocês um empate. Tem ainda Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro numa fase horrorosa, perdeu os últimos 4 jogos oficiais, enquanto o Grêmio vem em evolução. Acredito na vitória do tricolor gaúcho. Para mostrar que você manja de futebol e aproveitar os meus palpites, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na Win e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito, o maior bônus do mercado. Bora começar o vídeo para falar sobre o Vasco, que tem um elenco mais jovem do futebol brasileiro na primeira divisão. Se você somar a idade de todos os atletas do elenco e dividir pelo número respectivo, a gente vai chegar a uma média de 22,2 anos de idade. Não há outro clube de futebol da primeira divisão com média tão baixa. Isso tem alguns motivos: o acesso de vários atletas da base para o time principal, além de contratações de jogadores da 777, todos muito jovens. A ideia da empresa que é dona do Vasco, é de depois revender esses atletas. Importante lembrar que os jogadores mais veteranos, como Nenê, Edmar, entre outros, também deixaram o clube, diminuindo essa média de idade. O Vasco vai precisar encarar o Campeonato Brasileiro por mais 12 rodadas com esses jovens, até porque a partir da metade do ano existe uma previsão orçamentária para investimentos relativamente altos e o Vasco deve ter pelo menos 3 ou 4 jogadores um pouco mais velhos. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que na estreia do Campeonato Brasileiro com todos esses jovens, o clube foi capaz de vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, vitória super importante. Para fechar sobre o Vasco, eu contar que já são mais de 60 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse domingo, confronto contra o Palmeiras no Maracanã. Houve uma enorme briga dos dirigentes do Vasco com a Justiça e com o Flamengo para ter a oportunidade de jogar no Maracanã, que vai estar lotado, o que é muito legal. Quero falar agora sobre Roberto Firmino. O atacante que está deixando o Liverpool já foi especulado em vários clubes do Brasil, tem seu destino praticamente certo. Pelo menos é o que garante o jornal Meio Esporte. Ele afirma que o Firmino se acertou com o Barcelona e será reforço para a próxima temporada. Jogador avaliado no Transfer Market em 22 milhões de euros ou mais de 120 milhões de reais, mas que pelo fato de estar a poucos meses do fim do contrato, vai assinar um pré-contrato com o Barça para chegar de graça. Vai receber em troca salários e luva, prêmio pela assinatura do contrato. Se a notícia for confirmada, chega ao fim o sonho de clubes brasileiros como o Corinthians. Venho contando para vocês que a chance de o Firmino voltar ao Brasil agora é nenhuma. Ele é super cotado em vários grandes clubes, grandes e importantes clubes do futebol europeu, entre eles o Barcelona. E é importante contextualizar para vocês o momento do Barça, que precisa abrir mão de jogadores importantes como o Rafinha, que deve ser vendido. Outros atletas também serão negociados. A entrada de dinheiro vai ser fundamental para que o Barcelona consiga mostrar à La Liga, que é responsável pelo Campeonato Espanhol, que a contratação do Messi é viável. Lá, o fair play financeiro exige que os clubes demonstrem a sua capacidade de bancar salários como o do Lionel Messi. E é nesse contexto que o Firmino entra, jogador que seria barato, chegaria a custo zero, para repor algumas das saídas, entre elas a do atacante brasileiro Rafinha, que esteve na última Copa do Mundo. Bora falar agora sobre Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo anda desconfiado.
Vamos lá explicar para vocês. No último domingo, vitória por 3-0 contra o Coritiba. O Bruno entrou aos 23 minutos do segundo tempo para o retorno do atacante de 32 anos de idade, depois de 10 meses de recuperação de uma cirurgia bem problemática. Ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Depois desse retorno, o torcedor do Flamengo começou a imaginar ter a oportunidade de ver o Bruno Henrique quarta e domingo. No jogo de quarta-feira, contra o Nublense, Libertadores da América, ele nem foi relacionado. A diretoria do Flamengo falou que fazia parte de um planejamento, ele não ia jogar todas as partidas. Beleza. O problema é que nesse final de semana o Fla enfrenta o Internacional, jogo no Beira-Rio, e adivinha quem também não está na lista? Mais uma vez o Bruno Henrique. A diretoria do Flamengo segue sustentando a ideia de que faz parte do tratamento, do procedimento de recuperação. Só que o Bruno Henrique também não foi a campo nos 2 últimos treinos, levantando a suspeita no torcedor rubro-negro de que pode haver alguma coisa a mais. É natural que depois de 10 meses o atleta sofra com lesões musculares. Resta saber se ele tem alguma coisa relacionada à lesão muscular, se pode ser algum problema decorrente do joelho ou se o Flamengo está certo nessa programação mais cautelosa para evitar qualquer tipo de lesão. E você, o que pensa sobre essa história? Usa o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a renovação do contrato do volante Luan, enorme novela, certo? Havia contado para vocês, depois que vários jornalistas cravaram o acerto, que o negócio não estava tão fechado. Havia conversado com uma pessoa super importante do Tricolor, que falou: Nicola, houve apenas um pequeno avanço. Mas, depois da saída do Rogério Ceni, a coisa deu uma bela melhorada. Já havia contado para vocês que Rogério e Luan não falavam a mesma língua, o Luan desconfiava de que não seria aproveitado enquanto o Rogério fosse técnico. Rogério foi mandado embora, Dorival Júnior foi contratado, novo comandante inclusive, já disse que tem planos de utilização do Luan. A partir daí, São Paulo e Luan de fato avançaram em relação a um acordo. Mas queria destacar o que eu ouvi dessa mesma fonte que na semana passada havia descartado a possibilidade de renovação. A pessoa afirmou, abre aspas, o Luan está próximo mesmo, mas não vamos ceder em nada, fecha aspas. Quando essa pessoa fala em ceder em nada, é em relação à última proposta que havia sido feita pelo Tricolor. São Paulo vai dar um aumento considerável ao Luan, vai transformá-lo em um dos atletas da base, revelados na base, com melhor remuneração, mas bem distante das cifras pedidas inicialmente pelo Luan. A tendência é que o acordo seja cravado muito em breve. Só para completar sobre o São Paulo, Luan praticamente renovado, Alexandre Pato ainda não tem seu futuro definido, mas não há pressa. Apesar da janela ter fechado na última quinta-feira, o fato de o Pato estar desempregado quando do fechamento da primeira janela em 4 de abril permite ao São Paulo que ele seja inscrito, contratado, registrado a qualquer momento. O Tricolor pretende ter uma conversa um pouquinho mais para frente com o Dorival, acompanhar essa reta final de recuperação do Pato para que possa ser feito o anúncio da permanência em definitivo dele ou da liberação para que ele procure outro clube. O Pato que se recupera de uma cirurgia no joelho sofrida em setembro do ano passado. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo, atacante do Santos, que pode partir à Europa rumo ao Sporting de Portugal. Rubem Amorim, que é o técnico do Sporting, está em busca de um centroavante e concentra suas buscas no futebol brasileiro. Dentre todos os primeiros nomes analisados, aquele que mais agradou é de Marcos Leonardo, só 19 anos de idade, tem muito do estilo de jogo do Sporting de hoje na visão do técnico do Leão. Importante, mesmo sendo tão jovem, só 19 anos, o Marcos Leonardo já tem 40 gols marcados na equipe principal. São 7 nessa temporada, depois de 17 jogos. O ano de 2022 foi de longe o melhor da carreira dele, 57 partidas, 21 gols e 5 assistências. A gente costuma entender que o atleta que marca mais de 20 gols numa temporada fez uma temporada produtiva. Mais de 30, a temporada já é espetacular, 40, 50, 60 são números de craques. Para fechar, o Marcos Leonardo custa hoje mais ou menos 15 milhões de euros na avaliação do Transfer Market. O Santos pensa diferente, não vai negociá-lo por menos do que 25 milhões de euros. Não costuma ser o padrão de investimento do Sporting. O que o Leão pode tentar? O clube português deve oferecer uma proposta de aquisição de parte dos direitos econômicos. Para o Santos talvez também seja interessante, levando em consideração que Porto, Sporting e Benfica são ótimas portas de entrada para atletas brasileiros no exterior. Eles vão para lá, se valorizam, jogam bem, depois são vendidos por muito mais dinheiro. E se você tem um percentual, você como clube brasileiro vai levar uma bolada mais para frente. O contrato do Marcos Leonardo acaba em dezembro de 2026, beleza? Bora falar sobre o Palmeiras com uma opção a menos no mercado. O Palmeiras ainda vai contratar um volante, tá?
Recentemente, Richard Rios e Arthur foram contratados, o Richard para o lugar do Atuesta, que está fora do restante da temporada. O Arthur chega para os lugares do Verón, que já havia saído no ano passado, mais recentemente do Wesley. Mas a busca por um volante para o lugar do Danilo não foi encerrada, apesar do fechamento da janela. Na metade do ano, o Palmeiras vai tentar de novo contratar um atleta. O Andrei, que hoje está no Vasco, foi uma opção. O Alan, volante do Atlético, foi outra alternativa. O Palmeiras também tentou durante muito tempo com o Jean Lucas. E é sobre ele que eu quero falar agora. Atleta de 24 anos de idade, formado no Flamengo, com ótima passagem pelo Santos e jogador do Mônaco. O Palmeiras, desde janeiro, tentava contratá-lo. Primeiro, a ideia era mandar o Danilo para lá, para o Mônaco, receber uma grana e também o Jean Lucas na troca. O Mônaco até aceitou. Jean Lucas não deu a resposta, mas antes que o Jean se posicionasse, o Danilo disse que preferiria jogar na Inglaterra e ele acabou se mudando para o Nottingham Forest. O negócio foi desfeito. O pessoal do Mônaco ficou bravo, o Palmeiras e o clube francês ficaram um tempão sem se falar. Pouco mais tarde, o Palmeiras retomou os contatos, fez uma oferta de algo na casa dos 8 milhões de euros, o Mônaco aceitou. O Palmeiras ainda ofereceu R$1 milhão por mês ao Jean Lucas, mas o atleta disse que não quer voltar ao Brasil, ou seja, ele foi o grande responsável pelo fim das negociações. E o que aconteceu agora? O Jean está perto de se mudar para o Sporting, de quem falei agora há pouco, relacionado à questão do Marcos Leonardo. O Rubem Amorim, que é o técnico do Sporting, vê no Jean Lucas um cara com enorme potencial, alguém que precisa ser lapidado, mas que pode render bastante. Jogador que não atua desde 27 de outubro do ano passado. A tendência é que nos próximos dias o anúncio seja feito. Entre Sporting e Jean Lucas está tudo fechado, que era a parte mais difícil. Apesar de o Sporting estar em Portugal, e o desejo do Jean sempre foi de ficar em Portugal, por isso ele disse não para o Palmeiras e para o Santos. Agora o Sporting tenta se acertar com o Mônaco. O Mônaco parte da pedida de 8 milhões de euros, que era o valor acertado algumas semanas atrás com o Palmeiras. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Cuca, que continua rendendo bastante coisa negativa. Ele deu sua primeira entrevista coletiva, assegurou que não teve nada, não teve culpa, não teve responsabilidade no episódio de 1987, acusação de estupro. Ele chegou a ser condenado, não por estupro, mas para prisão por 15 meses e acabou não cumprindo porque brasileiros não são extraditados do seu país para outros países. Pois bem, queria contar para vocês que o Cuca foi a terceira opção do Corinthians na busca por um substituto para o Fernando Lázaro. Assim que o Corinthians perdeu para o Argentino Júnior, os dirigentes alvinegros entenderam que era hora de mudar. E o primeiro telefone que tocou foi o do Tite, como já havia sido no final do ano passado, quando o Vitor Pereira decidiu ir embora. Duílio, que é muito amigo do Tite, ligou, perguntou, pediu, disse que seria muito importante para ele, para o Corinthians. O Tite respondeu que não vai trabalhar no futebol brasileiro em 2023, o mesmo discurso do fim do ano passado. Sem acordo com o Tite, o Corinthians foi para um plano B, Dorival Júnior. E a história que envolve Corinthians e Dorival é curiosa. Na segunda-feira, o Edson Codor, que é o representante da carreira do Dorival, havia entrado em contato com o pessoal do Corinthians, porque ele já sabia que o São Paulo tinha intenção de contratá-lo. O que o Edson fez? Pessoal do Corinthians, vocês têm a intenção de contratar o Dorival? Vocês querem conversar? Ou a gente pode adiantar com o São Paulo? A resposta foi não, a gente vai ficar com o Fernando Lázaro, tá tudo ok, confiamos muito no trabalho dele. 2 dias depois, na quarta, o Corinthians perde para o Argentino Júnior, a crise determina a queda do Fernando Lázaro e o telefone do Edson Codor toca durante a madrugada de quarta para quinta-feira. Do outro lado da linha, interlocutores corintianos perguntando, agora a gente gostaria do Dorival, ainda dá tempo? E a resposta foi não. No dia anterior, na terça-feira, durante a quarta-feira mesmo, né? Essa ligação do dirigente corintiano foi de quarta para quinta na madrugada. Na quarta-feira, algumas horas antes, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, havia estado em Florianópolis, em Jurerê Internacional, onde o Dorival tem casa. Eles conversaram por 4 horas e apertaram as mãos, dizendo que estava tudo certo para o retorno do Dorival ao Morumbi, contrato até dezembro de 2024. Sem o Tite, sem o Dorival, o Corinthians se viu no mato sem cachorro, sem muitas alternativas. O Mano Menezes já havia dito que não toparia deixar o Internacional, já foi logo descartado. Vojvoda, que é outro nome que agrada bastante, também não sairia do Fortaleza. O Corinthians nem tentou avançar muito nessas histórias e, diante desse cenário, precisando de um técnico grande, foi buscar o Cuca. Apesar de toda a repercussão extremamente negativa, a expectativa no Timão é de que, com vitórias nas primeiras rodadas, essa situação possa ser acalmada e o clima melhorado. E você, que pensa sobre tudo isso? Cuca vai dar certo no Timão? Use espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. A gente volta assim que tiver notícia importante. Abraço, tchau!